Olá, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse terceiro episódio do podcast Voz do Reino. Você é o nosso convidado nesta noite para apreciar e estar aqui meditando juntamente conosco a palavra do Senhor e aquele momento de um bom bate-papo, um diálogo na presença do nosso Deus. Mas antes mesmo de começar essa transmissão, começar esse podcast, esse terceiro episódio, eu quero te convidar você, aonde você está neste momento, recline a sua cabeça e vamos fazer uma pequena oração e agradecer ao nosso bom e todo-poderoso Deus pelo dom da vida. Amém? Feche os teus olhos. Meu Deus, te louvamos porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o único e soberano sobre toda a terra e céu. Pai, te convidamos neste momento. Se faça presente neste lugar. Deus, que o Senhor venha aqui fazer a Tua vontade, que não seja nossa. Mas Deus, que vem aqui, ó Deus, fluir este bate-papo, esse diálogo em prol do Teu reino. E Senhor, aonde quer que esta pessoa se encontra, meu Deus, visita ela agora com o Teu poder e com a Tua presença. Deus, eu não sei o que ela está passando, eu não sei o que ele está passando, mas eu te convido, Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor está aqui e nós estamos te convidando, vai de encontro a esta pessoa, toca nela e transforma a vida dela, a casa dela e a família dela, pelo nome do Teu Filho Jesus. É o que te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos, hoje é com muito prazer e com um coração muito alegre que a gente recebemos hoje, nesse terceiro episódio, o nosso convidado, Pastor César Silveira. É um amigo a qual Deus nos concedeu a estar conhecendo aqui nesta nação maravilhosa chamada Portugal. E hoje vamos estar aqui tendo um bate-papo, aqui um diálogo do céu, e estar discutindo, falando sobre o reino, né? Estou aqui com o Pastor César. Né, Pastor César? Se apresenta para o povo aí mais uma vez, fala um pouco quem é o senhor aí. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor, né? Sou o Pastor César, já tenho aqui quase 10 anos de Portugal e nesses anos que a gente está aqui, a gente vai conhecendo pessoas, né? Mas algumas Deus vai apresentando, como o nosso irmão missionário Beni Neto, né, um vaso de Deus, que também, né, todo aquele que chega aqui passa pelo vale, né? Mas quando Deus tem promessa e quando Deus fala, Ele cumpre. Deus não abandona os seus filhos nos vales. Mas a gente tem que passar a prova para poder também testemunhar que o Senhor é conosco em qualquer circunstância, né? E eu louvo a Deus de poder estar aqui pela primeira vez, podendo participar aqui da Voz do Reino, né? Glória e a Deus. poder falar da grandeza de Deus para todos aqueles que vão assistir ou ouvir, né? Que Deus abençoe poderosamente, amém? Pastor César, já iniciando aqui com algo poderoso do céu, eu quero te fazer uma pergunta. Como o Senhor se achegou ao Evangelho de Cristo? Meu amigo, você sabe que para chegar ao Evangelho de Cristo, o Senhor tem promessas ou tem chamado, só que até a pessoa entender esse chamado ou conhecer Jesus, o coração é um coração de pedra, né? Verdade. Mesmo sabendo não,
mesmo que a pessoa não consegue entender o quão o fardo do Senhor é leve. E o jugo dele é suave. E ele fez o convite para todas as pessoas, dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Glória a Deus. Mateus capítulo 11, verso 28. E diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas até a pessoa entender esse versículo, né, e conhecer essa palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pessoa, ele passa por momentos diversos sobre a vida, né? E não estando nos caminhos de Jesus, para ele está tudo bem, e o que ele está fazendo está bom. Mas chega um ponto em que o Senhor, ele permite você chegar numa certa situação para que você venha conhecer a Jesus e conhecer a sua palavra. Então foi dessa forma, mesmo eu indo à igreja desde pequeno, mas um jovem, um adolescente voltado às coisas do mundo, né? Mas tendo uma mãe que sempre orou por mim, sempre intercedeu por mim, então Deus ainda teve misericórdia da minha vida e permitiu eu passar por várias situações, né? Uma delas, quando eu passei por uma cirurgia do coração, quando eu tinha aí 17 anos de idade, né? Eu até chamava minha mãe de ser minha muleta, porque eu andava agarrado no pescoço dela, né? Aqui me levava para o hospital e tal, né? E mesmo assim eu não queria Jesus. Então, abrindo um parênteses aqui, então quer dizer que o pastor César já vem de um berço evangélico, é isso? De um berço evangélico, sim, mas nunca quis ter um compromisso com Cristo, né? Não é com o homem, com Cristo, com né? Cristo. Mas aí então o Senhor permitiu eu passar pelo vale da sombra e da morte. Meu Deus. Aonde eu tive uma experiência com Deus em 1997. Olha aí. Foi ali que eu pude entender esse versículo aqui e aceitar esse convite de Jesus quando ele falou assim: vinde a mim. Um fardo pesado, um fardo terrível, mas mesmo assim a pessoa que não conhece a Jesus continua carregando. Continua carregando. Então foi nessa data de 1997 que realmente eu tive um encontro com o Senhor, né? E ali onde ele me libertou de várias coisas que o mundo me segurava, né? Das drogas, da bebida. Você já foi dependente químico, então? Também. Sim, e aprisionado, né? Pelo diabo por essas coisas. Mas nesse momento em que eu cheguei à presença de Deus, foi mesmo como que se fosse num... Ou você escolhe o céu, ou você escolhe o inferno. Ou você escolhe ir uma igreja, ou você escolhe ir um hospital, uma clínica para se internar, para poder abandonar aquilo, né? Mas sim, eu entendendo um pouquinho da palavra, porque, como eu disse, eu ia à igreja, né? Quando criança, e então eu falei assim, agora não tem outro... E só abrindo outro parênteses aqui, qual foi a faixa etária de idade a qual o senhor decidiu tomar uma atitude assim, tomar uma atitude radical e falou: eu não quero mais estar na igreja, eu não quero mais saber disso? Porque para você que está aí nos assistindo, quando você nasce em um berço evangélico, você já traz consigo uma herança familiar nesta área cristã, neste lado espiritual, né? Pelo fato de ter o seu pai e sua mãe. Mas, como no decorrer do tempo, acontece como o pastor César está falando, não é isso, pastor? Então, o que acontece? Eu morava numa fazenda, sim, isso eu era criança. E o pessoal da Adventista, na época, iam fazer culto na fazenda. Olha de aí. Carroça. Olha aí. Levava os caixas de som, levava... as baterias, e ali fazia um culto lá na fazenda. Olha aí. Né? Então, só que a única pessoa que ia à igreja era minha mãe. O meu pai, eu acredito que ele se arrependeu mesmo, foi no leito da enfermidade, que já também não tinha mais, ou Deus curava ele, ou Deus também levava para o céu, e eu acredito que Deus levou para o céu, né? Sim. Então,
era mais a minha mãe, né? Então, era mais ela e lutando pela minha vida e pela vida dos meus irmãos também, né? 2 irmãs que eu tenho. Mas eu tinha 20 anos quando eu tive o encontro. Porque também não adianta a pessoa dizer que é filho de pastor ou filho de pessoas que servem a Cristo, né? Que são cristãos. Sim. Mas se essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, não der atenção à palavra de Deus. Podem estar ali dentro, mas seus pensamentos estão lá fora. Então era a mesma coisa que os meus pensamentos. Eu estava lá dentro porque a minha mãe queria que eu estivesse lá, né? Mas eu não tinha um encontro verdadeiro com Jesus, nunca tive aquela experiência com ele, a qual eu tive em 97, né? Quando eu fui realmente para a igreja, porque não tinha outra solução, ou eu ia para a igreja ou eu ia para o hospital, ou, né? Eu não sabia o que fazer. E foi ali que Jesus teve misericórdia da minha vida e me libertou dos vícios. E eu não precisei fazer tratamento, eu não precisei tomar remédio. Foi mesmo algo... Foi algo sobrenatural. Sobrenatural de Deus, né? De Deus, porque eu acredito que foi Ele que me escolheu, né? Porque se o ser humano for escolher a Deus, isso é difícil. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu primeiro, né? Foi Ele que nos escolheu e não nós escolhemos a Ele. Então, eu tenho que agradecer a Deus porque mesmo em todas as minhas fraquezas, meus erros, meus caminhos que eu caminhei, Deus teve misericórdia da minha vida, né? Né? E essa é a razão de eu estar aqui na noite de hoje junto contigo. Glória a Deus. Ô pastor César, agora eu quero aqui aproveitar todo esse momento aqui, a qual a gente já iniciamos, e eu quero entrar em um tema aqui. O que é que você acha sobre o cristianismo no tempo atual? Porque eu vejo aqui pelo seu testemunho de vida e pelo que você está me falando, naquele tempo, o cristianismo, o povo, ele levava o evangelho com mais seriedade, né? Os pastores, né? As igrejas, né? Em si. E hoje, o que é que você me fala sobre a questão hoje, quando o termo se trata pastor, igreja, membresia? O que é que você me fala hoje, pastor César? Então, o que acontece nos dias atuais que estão vivendo hoje, não se compara com o nosso tempo de 97, né? Ou até antes, né? Mas a gente pode dizer que até ano 2000, 2001, ou um pouquinho mais, um povo ele tinha mais compromisso com Deus. Tinha mais compromisso com a palavra. Né? Porque eles não se preocupavam muito com as coisas terrenas. Mas eles se preocupavam em resgatar as almas do fogo, né? Porque o objetivo de quando Deus salva uma pessoa, Deus liberta, Deus levanta, é para anunciar o quê? O seu evangelho, o seu reino e anunciar a justiça dele. Então as pessoas hoje pouco falam do reino de Deus, da justiça de Deus, porque quando Deus ele usou aqueles varão que chegaram até Abraão, eles chegaram com um propósito. Falaram com Abraão e logo em seguida também eles falaram assim, olha, nós vamos destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, por quê? Por causa do pecado. Entendeu? Então, eles falaram para Abraão que o Senhor estava vindo com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa do pecado, por causa do erro. E aí, Abraão começou a interceder, se lá tivesse tantas pessoas e tantas pessoas, até que chegou, vamos falar que não houve ninguém a não ser a família de Ló, né? Então, da mesma maneira, nós temos um compromisso de pregar a palavra da verdade para as pessoas ficarem orientadas que o juízo de Deus está vindo para a terra. Não vou dizer que as coisas vão melhorar, porque isso vai ser assim, vai ser assado. Não. O juízo de Deus já está programado para a terra. Entendeu? A cada dia nós temos visto os sinais de Deus. Então, as pessoas mudaram o evangelho. Porque quanto mais perto da volta de Cristo, mais as pessoas se afastam de Cristo. Porque a palavra, ela está na mão. Mas viver a palavra que é bom é o que está difícil. Porque hoje, o que impede das pessoas servir a Deus e ter intimidade com Deus é porque isso não tem nada a ver.
Então, essa palavra não tem nada a ver, tem afastado as pessoas de Deus e eles estão achando que estão com toda a intimidade com Deus. Mas as pessoas não oram, não jejuam, não consagram. Não paga mais preço, não vivem uma vida de altar, de verdade. Uma vida de renúncia. De renúncia. Se você quiser servir a Cristo, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, comparar um evangelho de 2000 para baixo, onde principalmente quando não tinha o telefone, as pessoas liam a Bíblia. A Bíblia. Né? Só que, se você vê o conhecimento deles, não era o conhecimento que tem hoje. Porque hoje o conhecimento, ele está mesmo... Por falta de conhecimento não é mais, né? Mas o que falta é viver um pouco mais a palavra. Porque quanto menos de Deus você tem, mais da terra você quer. E quanto mais da terra, quanto mais de Deus você tem, menos de Deus, menos da terra você quer. Então as pessoas estão aprisionadas neste mundo olhando para as coisas que estão perante a sua frente, perante as suas vistas, e trocaram o reino de Deus. Quando os anjos, eles pegaram na mão de Ló. Foi eles que pegaram, não foi Ló que saiu. Eles chamaram eles, só que eles estavam demorando. Eles estavam demorando demais a sair da cidade. Né? Então tinha alguma coisa impedindo ali. E então aqueles homens, ou que seja, aqueles anjos, pegaram na mão deles e tiraram eles de lá depressa. Porque o que Deus estava para fazer era de imediato. Mas o que aconteceu ali? Mesmo ele sendo agarrado pelas mãos, sendo levado, sendo tirado da cidade, a mulher dele olhou para trás. Né? Então aí está o perigo. Nós estamos vivendo no maior perigo, porque nós estamos sendo arrancados dessa terra, do mundo que estamos vivendo, né? Porque Cristo fez a promessa de voltar a buscar a sua igreja. Mas as pessoas estão sendo levadas, só que o pensamento está em olhar para trás, em desistir, entendeu? Porque estão presos neste mundo. Então, se pegar um evangelho ou um pouco antes, era muito mais diferente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você chegou em Portugal no ano qual? 2016. 2016. O que você pode me dizer em relação ao evangelho aqui em Portugal de 2016 ao ano atual a qual a gente está? Você acha que houve uma mudança drástica, algo que vem impactando de uma forma diferente, a qual quando você chegou aqui não era da forma que está hoje? Ou você acha que, pronto, teve uma evolução ou teve algo que tirou um pouco da essência de quando você chegou aqui? Teve um amigo meu que falou assim pra mim, antes de eu vir pra cá, se não me engano, ele falou pra mim assim, você tem que se revestir, né? Você tem que ir cheio, porque lá as coisas são assim. Mas na verdade, isso é individualmente. Porque se eu deixar o trabalho, a correria aqui, atrapalhar de eu servir a Deus, ou impedir de eu ir à casa de oração, isso é comigo, entendeu? Porque eu não posso deixar o cansaço me dominar, e eu não posso deixar que a fraqueza venha tomar conta de mim. Então, se as pessoas, eles pensam, porque o trabalho aqui é diferente, é isso e aquilo, então as pessoas vão acabar desviando dos caminhos do Senhor, porque de 2016 até agora, isso não faz diferença. Porque é eu que tenho que permanecer. A Bíblia diz permanecer, os que permanecerem até o fim serão salvos. Então eu não posso escolher porque de 2016 até agora mudou alguma coisa. Eu posso dizer que, quem sabe eu deixei de orar um pouco mais. Quem sabe eu deixei de jejuar um pouco mais. Mas se eu deixar isso acontecer na minha vida, o que vai acontecer? Eu vou se esfriar na fé. E se tem pessoas, se tem igrejas que não têm um compromisso com a palavra, que não pregam salvação, que não pregam contra o pecado, contra este mundo que a Bíblia diz jaz no maligno, aí o problema é deles. Mas eu não posso deixar de fazer a minha parte, que fui chamado para pregar o evangelho, né? Não é porque eu estou em Portugal, eu posso estar no Brasil ou em qualquer lugar. Agora, se eu der brecha para o meu adversário, eu vou me distanciar dos caminhos do Senhor e eu vou deixar o leão me abraçar. Então, pastor,
O pastor quer dizer, então, que, querendo ou não, houve sim essa mudança, a qual no tempo passado era de uma forma. E agora já não é mais, é isso, né? Não é mais, por quê? Porque as pessoas não pregam mais a palavra. Entendeu? Eles dão mais crédito a show, a espetáculo, em outras coisas que venham só trazer ali emoção. Movimento. Movimento. E a palavra não a obra de Deus não é feita de movimento, é feito de renúncia. Renúncia. É feito de sacrifício, né? Porque uma geração dessa, se não tiver altar, não vai ver o céu, meu irmão. Uma geração que estão vivendo não vai ver o céu. Porque muitas vezes, quando a Bíblia fala assim, que chegará um tempo que eles não darão ouvido à sã doutrina, ou darão comichão nos ouvidos, é o quê? Quando você prega a palavra, não querem aceitar. É verdade. E mesmo eles estando dentro da casa de oração, e aí eles vão dizer o quê para você? Que você é religioso. Que você é religioso, que você é muito religioso, que você é o santarrão. Santo demais, é verdade. Entendeu? É assim que estamos vivendo o tempo. E, pastor, pegando o gancho nisso que a gente estamos conversando aqui, né? Nessa palavra, nessa meditação, eu quero dizer para você, hoje eu estava meditando em casa e uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração foi sobre aquele jovem, a qual ele chegou para Jesus e falou bem assim: Senhor, o que há de fazer para eu herdar a vida eterna, né? E Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, né? Só que quando Jesus falou isso para aquela pessoa, automaticamente, naquele momento, essa pessoa ficou triste e se afastou. E o que eu vejo mais nesses dias atuais é que as pessoas estão se apegando muito, né, no material, de fato, como o pastor está falando, e não quer renúncia. E um dos fatos também, a qual, esses dias orando, eu orava a Deus, pastor, e eu falava bem assim, você que está nos assistindo, medite nisso que eu vou falar, porque é algo do céu. Eu orava a Deus e falava bem assim: Senhor, a palavra reino, vinha esta palavra reino, e quando esta palavra reino vinha em meu coração, eu falava: Deus, o teu reino. E o Senhor falava no meu coração: para viver o reino tem que haver renúncia. Se não viver o reino com a renúncia, não está vivendo o reino. Então, meu querido e minha querida, eu quero te dizer, para viver o reino, primeiro tem que haver a renúncia. Aquele jovem, ele não quis renunciar tudo que ele tinha, doar ao pobre para herdar a vida eterna. E ele se afastou com o coração triste. Então, se você está nos assistindo, eu quero te dizer algo. Se você quer viver o reino, renuncia às suas vontades, renuncia o seu comodismo, tudo aquilo que vai agradar a você para viver o reino. É verdade. E é isso, pastor César. Então, quer dizer que do tempo que o senhor está aqui, houve esta mudança, sim. Houve, na verdade, é a Bíblia, né? Sim. É a Bíblia, porque a Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E o que tem acabado, que está mesmo difícil, é o tal do amor, né? Sim. O tal do amor. Então, as pessoas realmente estão apego mais no material, né? Falam mais de prosperidade, prosperidade, prosperidade. E dizendo, né, que se você... que você vai comer o melhor da terra. Só que quando Deus fez essa promessa, comer o melhor da terra, antes de qualquer promessa de Deus, é arrependimento. É o arrependimento. Ele quer levar o povo ao arrependimento. E aí, hoje de manhã, nós estávamos num culto, e estava com a minha esposa, né? E ela pegou na hora, mas foi uma revelação. Ela ouvindo a mulher, a serva de Deus que estava pregando sobre o deserto. Sobre quando Jesus, ele foi batizado por João Batista. Né? Ele foi batizado pelo João Batista, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e ele foi para onde? Foi para o deserto. E lá no deserto que ele foi tentado pelo diabo. Então, o Espírito de Deus levou ele para o deserto. E quem levou ele para o alto? Foi o diabo, né? Que levou ele no mais alto lugar para mostrar o reino da terra. Então, enquanto ele foi conduzido pelo Espírito, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser provado.
né? Depois de 40 dias de jejum, aí que veio fome nele e aí que o diabo apareceu. Né? Porque depois de 40 dias de jejum, ele teve fome. E o diabo já apareceu oferecendo que, olha, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. E ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Só que logo à frente, ele foi levado lá em Jerusalém, no pináculo. E depois ele também foi levado num alto lugar, num dos mais altos, e onde o diabo mostrou o reino dessa terra. Então nós temos o compromisso de falar o quê? De pregar o quê? O reino de Deus. De Deus. Não do reino da terra, né? Sim. Então o diabo ofereceu para ele o reino da terra. Então tem muitas pessoas que estão no alto e estão achando que Deus o colocou lá. Mas eu posso dizer que foi o Deus desse século. Porque o Espírito de Deus levou ele para o deserto para ser provado. Depois que ele saiu de lá, ele foi, aí sim que ele começou a obra dele, a missão dele. E em pouco tempo, ele fez uma grande revolução, e é por isso que estamos aqui falando do amor de Jesus. Glória a Deus. Pastor César, fala para mim uma coisa. Antes de você chegar aqui em Portugal, dentro dessa trajetória toda aí do seu ministério pastoral, no Brasil, você já fazia obra missionária, né? Você comentou para mim que você é lá da cidade, lá do Paraná, né? Como é que chama a sua cidade? Cascavel. Cascavel, no Paraná. Como que foi a experiência no campo missionário em Cascavel, no Paraná? Conta para mim um pouco. Eu vou contar um testemunho aqui. Sim. Para você ver. Hoje, nós vivemos num tempo em que as pessoas podem fazer missão aonde eles quiserem ir. E não é por falta de dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Só que a missão que eles querem fazer ainda é cobrando, entendeu? Porque eles não precisam, porque o YouTube dá dinheiro, o Instagram dá dinheiro, o TikTok dá dinheiro, né? Hoje tudo dá dinheiro. Só que ainda para pregar tem que cobrar, ainda para cantar tem que cobrar. Meu Deus. Uma certa vez, não precisam, tem, plataformas dão dinheiro, né? E muito, né? A gente sabe pelos vídeos daqueles... Aquelas pessoas que fazem vídeo no Brasil... Influencers. Vou fazer um exemplo que é o Tiringa. Pronto. Estão todo rico através de quê? De YouTube. Eles não, e se fosse um pregador? Não precisaria, porque o YouTube dá muito dinheiro. Né? Aí o que acontece? Uma certa vez, quando eu me converti, nós vivíamos o primeiro amor. Não medimos distância para ir pregar a palavra de Deus. Era a pé. Era pegar a Bíblia na mão. Meu Deus. Porque a gente tinha aquela conversão, estava naquela chama viva. E saía com foto dentro da Bíblia, com folhetos dentro da Bíblia, chegava em lugares que estavam ali a maior festa, a maior bagunça. E isso de a pé, né? A pé, né? a pé. Porque nós queríamos apresentar Jesus. Da Olha mesma aí. maneira que nós conhecemos Jesus, nós queríamos que ele conhecesse e dizer, olha, tudo isso aqui que você está passando agora, que você está vivendo aqui, não se compara de você poder estar na presença de Deus. Essa música, esse som, essa bebida, essa droga, não preenche o vazio do teu coração. Uma outra vez, estava eu, um pastor de muito tempo, e isso já estava 5 anos quando ele teve essa revelação de Deus. Ele trabalhava no boia fria, que era capim-soja, capim-milho. Na cana também, nessas coisas. Lá não tinha, mas era... Não tem cana, não? Não. Ah. Então, o que acontece? Ele estava lá, era meio-dia, ele estava almoçando, de repente ele viu como bolas de fogo caiu do céu. E aí Deus falou para ele assim, olha, eu tenho uma grande obra para fazer nessa cidade. Né? E depois de 5 anos que eu fui me converter, e ele falou essa experiência, e ele falou assim, você topa de ir a essa cidade? Eu falei assim, top, eu não estava sozinho, porque eu também, quando eu fui liberto por Cristo, eu levava muitos jovens. Olha aí. A minha esposa sabe disso. Isso é forte. Eu levava fila de jovens, de tatuagens, de brinco, Olha de aí. touca, né? Drogados e tal. Eles iam. Só que, enquanto eles estavam no grupo deles, na casa deles, eu só saía dali com eles indo para a igreja. Entendeu? Eu ia lá buscar eles, falava, só vou sair daqui agora quando vocês forem todos comigo. E eles iam, né? E aí, ele falou assim, a cidade dava aí uns 40 quilômetros. Mas naquela época, você sabe que era um pouquinho mais difícil, né? Sim. O pastor tinha um Passat na época. Ele colocou nós dentro do carro e levou nós para aquela cidade com as malas, a Bíblia e sem um cêntimo para tomar café. Nada. Fomos mesmo pela fé onde a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Ou vai e não leva nada, né?
Nós era dessa fé, dessa coragem. E lembrando, pessoal, que na época do pastor, uma das ferramentas maior, e até hoje é uma dessas ferramentas, porém, hoje pela evolução, né, pastor? Mas uma das ferramentas poderosas naquela época era as rádios, né, pastor? As rádios, rádio. Tinha muito programa de rádio, né? Então era muita transmissão de canal, né, pastor? Evangélico e transmissão de rádio ali local, falando sobre Jesus. Em alguns lugares, em outros lugares já não tinha, né, pastor? Como o pastor tá falando aqui, né? Nós não fazia programação de rádio nenhum, nem participava. Isso era mais nas capitais, né? Então nós somos até essa cidade. Olha aí. Quando nós chegamos lá, Deus deu uma visão para um dos nossos que estava junto, de uma antena parabólica. E nós chegamos na praça e ali ficamos agora, vamos para onde? Chegamos numa casa e falamos, batimos palma, a pessoa atendeu, falamos quem nós éramos e tudo bem. Deus abriu a porta, nós ficamos 3 dias na cidade, pregando rua por rua, casa por casa. Quando nós chegávamos numa casa, na outra já estava esperando de porta aberta. Meu Deus. Pessoas doentes, pessoas com depressão, pessoas oprimidas. Deus fez grande obra, mas nós não queríamos nada. Nós não queríamos status, não queríamos dinheiro, nós queríamos pregar a palavra. O que é que você acha, pastor, dos pregadores, cantores que estão aí cobrando absurdo, cobrando valores altos para levar uma mensagem ou ministrar na igreja? Embora a gente sabemos que tem tudo por trás disso, uma arquitetura de som, de instrumental e tal, mas, como você mesmo acabou de mencionar aqui, hoje em dia, as plataformas digitais, as ferramentas hoje, elas te dão um suporte a qual você apresenta ali algo e elas podem te também, né, beneficiar com ganho, né, através daquilo. O que é que você acha sobre essas pessoas? E um bom ganho, né? Por Sim, isso sim. que eu falo que poderiam fazer missão hoje. Então as pessoas estão perecendo hoje por falta do amor, filho. Porque as pessoas preferem cobrar, né, vender aquilo que não é deles, né? Porque são poucos que falam sobre a respeito de você cobrar, porque você tem que viver da obra e tal, tudo bem, né? Mas eu fico com aquele pastor do Brasil, que você sabe qual que é, o pastor John, que pregou nos Gideões. Sim, sim. E que falou a verdade, entendeu? Falou a verdade. As pessoas estão se enriquecendo através de um sangue que foi derramado lá na cruz, estão usando aquele sangue, aquela vida em prol de si mesmo. Entendeu? Verdade. Em prol de coisas aqui da terra, só isso e mais nada. Agora, isso aí vai ficar entre eles e Deus, porque o juiz de Deus vem, né? Então, naquele dia, vai haver uma surpresa muito grande, e quantos vão falar que eu preguei, que eu curei, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a palavra vai ser triste, porque a palavra vai ser apartai-vos de mim, né? Verdade, você pregou, você cantou, você fez isso, mas você fez no meu nome. Já pensou? Então, estão usando o nome de Jesus, que pagou um grande preço no Calvário, para se enriquecer. Então, Deus vai cobrar naquele dia, né? E eu vou continuar fazendo a minha parte, que é pregando a Cristo. O pastor aqui em Portugal já fez vários trabalhos missionários. Você pode nos contar uma experiência qual você viveu aqui, como você acabou de mencionar, que lá no Brasil você já fez um trabalho com os jovens, a qual você só saía dali com eles para a igreja. E aqui em Portugal, é diferente ou continua a mesma pegada daquele tempo, aquele mesmo ritmo? Eu vejo que o pastor, embora o pastor tenha uma vasta experiência de vida, né? É um cara vivido, um cara que tem uma história, um legado, mas eu vejo que o pastor tem um espírito jovem e que eu vejo também que muitos jovens são atraídos pela essa desenvoltura, essa alegria a qual o pastor tem. E aqui em Portugal, pastor, o que é que você me fala do seu ministério aqui voltado ao jovem? Olha, deixa eu falar para você. Hoje, eu não posso dizer que eu mexo com jovem, né? Né? Até porque, assim, onde a gente está congregando, cada um tem seus departamentos, né? Né? Mas eu posso dizer que quando eu fiquei na missão aqui, né? Estava à frente da missão. Então, minha responsabilidade. Mas eu posso dizer que
É lógico que aqui é mesmo diferente. Não tem como dizer isso, né? Comparado com o Brasil. Mas nesse tempo que eu fiquei na missão, nós ajudamos na África, Guiné-Bissau, e eu recebia os vídeos e eu colocava no telão para mostrar para onde estava indo o dinheiro. Nós construímos lá no Brasil 2 igrejas. Olha aí. 2, com dinheiro daqui. Olha aí. Né? 2, compramos tudo. Meu Deus. No trabalho, na missão. Responsabilidade minha. Conseguimos colocar até energia para um pastor que está na África, lá em Moçambique. Em Moçambique. Moçambique, né? Então, enquanto eu estava na frente, minha responsabilidade, eu ajudava as pessoas. Um missionário amigo meu, Marcelo, que é do Rio Grande do Sul, que já estava 8 anos em Guiné-Bissau. 8 anos. E ele veio pela fé, não veio enviado por igreja, tá? Deus falou com ele que ele ia levar. Então, muitas pessoas desacreditam e falavam, você é mesmo maluco, você é mesmo doido, né? Mas para Deus, essas coisas são loucura para o homem, né? Mas para Deus é o poder de Deus. Você que tem que acreditar no teu chamado, né? Sim, sim. Mas, como eu disse, cada um tem seus departamentos. Então, se a gente, muitas vezes, aqui, não estamos à frente de alguma coisa, parece que as coisas travam, ou a gente não tem aquela disponibilidade de sair para a rua para evangelizar. É verdade. Mas eu vou contar uma experiência aqui. Eu poderia fazer muito mais se eu me dedicasse. Ou se eu me dedicar, eu posso fazer e Deus pode usar minha vida como Ele quer, né? Eu estava no Miradouro, era no Miradouro, Monsanto, e lá tinha muitos jovens. Jovens mesmo daqueles que é só o Senhor para mudar a história deles, tá? Todos tatuados de corrente, com chifrinho. E aí, eu olhei lá de baixo, eles estavam trepados lá em cima, lá no espaço, e eu fui de frente com ele e falei assim, olha, eu vou lá pregar para eles. E eu fui lá pregar para eles, né? Só que aquele dia também não teve nada para filmar. Tem coisas que não é para mostrar. É verdade. É para ficar no oculto, né? No oculto, para não dizer, o fulano tá lá querendo se aparecer. Não tem nada de se aparecer. A Bíblia diz que eu diminua e que ele cresça, né? E que viva ele, não eu, né? E aí eu cheguei, meu amigo, olhando para aquelas pessoas, se você não tiver ousadia, autoridade de Deus, você não vai, né? Mas como que eu tinha minha história, meu testemunho, eu cheguei tranquilamente, até assustei eles em vez de eu assustar eles. E aí eles foram perguntar para mim como que eu poderia provar que Deus existia, né? E ele veio com perguntas. Meu amigo, eu preguei para aquele povo, eu saí dali quase chorando só de alegria. Então, quando você tem uma oportunidade de fazer essa missão, de você pregar, evangelizar as pessoas na rua, você sente alegre. Porque você sente, né, aliviado, porque você tem um compromisso, uma responsabilidade de pregar o evangelho. De pregar o evangelho. Entendeu? Então, as pessoas hoje estão deixando de ouvir, porque muitas vezes, é igual você falou, muito movimento. Muito movimento. Entendeu? E pouca ação de pessoas que realmente querem fazer a obra com diferença. E, pastor, o que é que você me fala aqui sobre os trabalhos sociais? Como você acabou de falar aí que você ficou à frente da missão, você trabalhou nesse departamento, você tem uma experiência nesse departamento de missão. O que é que você me fala sobre os trabalhos sociais quando se fala da igreja para fora? Porque dentro da igreja a gente já está todo mundo junto ali, reunido e tal. Mas o negócio lá fora a gente sabemos que já é diferente. O que é que você me fala? Um trabalho social, mas igual eu falei, cada um tem um departamento. Sim, sim. Porque tem umas pessoas que mexem só com trabalho social. Em arrecadação de alimentos. Eu digo o trabalho social englobando a missão também nesse mesmo sentido, entende? Então, mas o que você tem que ter desse trabalho é você ter resposta daquilo que você está fazendo. Não é só simplesmente recebendo dinheiro de pessoas que estão participando ali, porque eu fiz carnê, né? Sim. Fiz carnê, então as pessoas davam o dinheiro, mas eu tinha que mostrar para onde o dinheiro estava indo, se estava sendo usado com, né? Vamos falar com uma ação social. Ação social. Porque lá eles mandavam foto, faziam vídeo agradecendo pela oferta. Olha e aí. no que eles estavam usando ali. Sim. Entendeu? Então eu tenho vídeo, tenho fotos que é coisa tremenda, meu amigo. Eu me alegrava muito e eu colocava lá na igreja e eu chegava a chorar, né? E eu falava assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada
não estou fazendo nada. Quando eu vi ali aquelas criancinhas com aquele prato de comida, né, agradecendo, né, pelo dinheiro, a oferta que era enviada, e lá também em Moçambique era a mesma coisa. Então, você se alegra. Sim, é algo que traz muito alegria no nosso coração, né? De poder compartilhar. De estar dividindo essa experiência, tipo, de poder estar abençoando, né? E ao mesmo tempo sendo abençoado. Porque quando tu abençoa, tu tá sendo abençoado. É verdade. Não é isso? E lembrando também, né? Quero mandar um abraço aqui para Moçambique, né? O nosso amigo pastor Shadrach, que tá lá na região de Beira, né? Em Moçambique. É isso mesmo, Beira. E um forte abraço aí pro nosso amigo pastor Shadrach, amém? Em Moçambique, que Deus te abençoe, meu querido. A todos vocês aí, as crianças que estão aí em Moçambique. Então, pastor César, é isso. Então, quer dizer que o seu ministério tem essa trajetória linda, né? E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Em referente a essa missão que você já vem fazendo do Brasil até Portugal. O pastor César já chegou a fazer missão em outros países aqui, sem ser Portugal? Não, aqui na Europa eu não, só em Portugal, mas eu já fui para o Paraguai, já participei de rádio no Paraguai. Olha aí que benção. Já preguei em rádio no Paraguai, né, na Argentina também. Olha aí que benção. E foi muito forte lá. Isso também foi no início da minha caminhada, né? Olha que benção. Tinha uns amigos meus que a gente conhecia mesmo. Missionária. Então eles moravam no Paraguai e a gente não me dispôs, meu amigo. Nós né? Queria pegar o ônibus e nós queria ir fazer missão, porque nós falava assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e nós queria ajudar as pessoas a sair das garras do diabo, né, e resgatar eles e dizer do reino de Deus, do céu. O nosso compromisso é com o céu, não é com a terra, né? Não tem outra coisa a não ser falar do céu. É verdade. E Deus foi glorificado naquele lugar, meu amigo. Meu Deus, até eu fico olhando para mim hoje e falo, meu Deus, aonde Jesus já me levou, né? Pois, e ainda vai levar, né, pastor? Vai, porque ainda a trajetória, enquanto ele não vem, nós estamos vasos. Né? Temos que fazer a obra. Fazer enquanto é dia, né? E o pastor César é casado há quanto tempo com a pastora Elisângela? Meu amigo, agora você tocou num assunto muito importante, né? Deus seja louvado, sou 25 anos casado. Glória a Deus, olha aí. E tenho 4 filhos que são bênção de Deus também, né? Tudo ligado ao ministério, à obra, pastor? Então tudo junto na mesma... São tudo obedientes, meu amigo. Tudo. Olha aí que benção. Se o pai fala, tem que obedecer o pai. Olha aí que benção. Então, o pastor tem sempre essa figura, essa postura, né? De coluna da casa, ali defendendo a família e passando essas experiências para os jovens, seus filhos, né? E isso só vai acrescentando, né, pastor? E a obra está começando, né? Pois. A gente acha que a gente fez muito, a gente não fez nada. Não fez nada, né, pastor? E o que é que o pastor César tem de planejado para que o ano que vem, o ano de 2026, o ministério do pastor venha se alargar mais ainda em Portugal? Primeira coisa para isso acontecer é igual aquele louvor que tem. Desemboca o vaso. Enche de azeite. Enche de azeite. Dessa maneira, e eu creio que Deus vai fazer na nossa vida e o ministério vai crescer, meu. E vai crescer, né, pastor? É compromisso com o céu. Compromisso com o céu, Quem quiser ir né? pro céu vai ouvir e vai aceitar, né? Pois é. A palavra, quando ela é pregada com sinceridade, a palavra, quando ela é pregada verdadeiramente, né? Sem falcatrua, sem querer dar volta ou encher linguiça, ela acontece e, de fato, grandes coisas, né? E hoje eu estava em casa e eu fui muito tocado pelo Espírito Santo, pastor, porque me passou um filme na minha cabeça que, há uns tempos atrás, antes de vir para Portugal, eu me encontrava lá no Brasil e eu falava, mas Deus, quando? Quando? Porque Deus tinha feito a promessa que iria me trazer para outras nações. E a gente fica aquilo dentro do coração, quando que vai ser, quando? E eu chorava e eu ficava ali questionando Deus. E o Senhor só falava, descansa, descansa. Mas no tempo certo,
o Senhor fez a obra. Pastor César, tem algo muito interessante também que eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Em referente a projetos, nesse exato momento, qual seria um projeto ideal para que toda a juventude, né, ali no bairro onde o senhor vive e aonde você está localizado, pudesse ser alcançado pelo Evangelho de Cristo? Qual seria uma ideia a qual você poderia falar, essa é uma ideia, essa é uma ferramenta a qual eu posso estar usando e executar um belo serviço para o reino? Olha, é fácil, é simples, não é difícil. Porque a Bíblia diz que nós somos luz, correto? Se eu sou luz, se eu brilhar no meio das trevas, as pessoas olharem em mim e ver o testemunho, uma coisa que não pode faltar na nossa vida é a oração. A oração, ela pode mudar qualquer nação, qualquer país, qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer sítio. Deus, ele pode, através de uma pessoa que ele libertar ali, alcançar ali, salvar milhares. Porque quando eu aprendi com o meu pastor oração. Quando a mulher chegou para Eliseu dizendo que o marido dela tinha morrido, e ali Eliseu conversou com ela, o Eliseu orientou para ela, falou assim, busca vasos, empresta vasilhas dos seus vizinhos, quanto você puder. Forte. Os vasos que veio de fora estavam o quê? Todos vazios. Então eu não preciso trazer pessoas de fora para querer dizer que vai encher a casa. A casa tem que estar cheio. Aquele que vem de fora tem que ser cheio pelo que está na casa. Ali dentro. Ou nós somos instrumento nas mãos de Deus e não dependemos de pessoas que venham lá de fora com nomes para fazer a diferença. Esse pastor, ele era na oração, né? E quando Deus fez uma obra na minha vida, foi coisa sobrenatural que aconteceu ali dentro, por causa de mim não, por causa deles que estavam ali orando. Então Deus respondeu a oração deles, e Deus começou a salvar drogada, Deus começou a salvar prostituta, Deus começou a salvar idólatra, Deus começou a salvar diversos tipos de pessoas, entendeu? Pessoas que entravam armados dentro da igreja para querer atirar no pastor. Caiu endemoniado. Pessoas vinham de fora para ver o que estava acontecendo ali, porque a presença de Deus era ali. Então, no momento em que eu pegar um projeto, Deus colocar nas minhas mãos e falar assim, tá aqui agora, faz, executa, eu vou para o joelho. Eu vou para o joelho e vamos para o evangelismo. Vamos entregar folheto, vamos em busca das almas. E aí, como se fala assim, Deus tem compromisso com quem tem com ele. O soldado não pode se embaraçar com coisa dessa vida. E se nós cumprirmos com essa palavra, Deus vai fazer grandes coisas. É forte. E eu lembro, eu posso estar aqui imaginando, melhor dizendo, o quanto no seu tempo, a qual você começou seu ministério, o evangelho era totalmente diferente, né, pastor? Totalmente. Como o que eu posso dizer referente hoje, o jeito de adoração, o jeito de louvar ao Senhor, o que é que você vê assim de diferente nesse tempo atual, em referente ao jeito de adorar o Senhor, as letras, as composições, as músicas, os louvores, melhor dizendo, a qual são entoados. O que é que você acha, seu ponto de vista? O que eu acho, o que eu olho, o negócio não é cantar, não é a letra. É você ter temor a Deus e como você vai se apresentar diante de Deus para poder cantar em cima do púlpito, da plataforma ali. Não vou falar altar, porque altar somos nós. Ali é um púlpito, né? Para a gente subir ali, para a gente... Agora, vamos pegar o microfone e vamos... Até as letras são bonitas, só que muitas letras não é para honra e a glória de Deus, é para a própria honra do homem, porque são louvores muitas vezes que, se você pegar a letra, é como se fosse que Deus vai te abençoar, como que fosse para se vingar de outras pessoas, e Deus não faz isso, entendeu? Então, se as pessoas tivessem um pouquinho de temor a Deus, para subir em cima do púlpito, pegar o microfone, e para poder cantar, adorar o nome de Deus, meu amigo, as coisas seriam diferentes. Diferente, né, pastor? Hoje querem subir lá em cima de qualquer forma.
No início do culto, você pede para orar, você convida para ir para oração, você levanta, tá todo mundo de pé, tá todo mundo sentado, quer dizer, nem de pé não estão sentados, né? Só que na hora do louvor, querem pegar o microfone, sem graça, sem unção, sem sacrifício, sem intimidade com Deus, porque você conhece o Espírito, no, sim, né? sim, o se Espírito comunica. Santo, é. E aí querem fazer você, vamos se pôr de pé. Você fica meia hora, 40 minutos de pé, e eles cantando e pulando para lá e para cá, e nada acontece, filho. Mas o senhor então quer dizer que hoje o pessoal já não tem mais aquela reverência de preparar uma adoração, não tem temor a Deus, um sacrifício a Deus. Então isso gera uma coisa que meio que sem temor ao reino, ao Senhor, sem né? temor, filho, sem temor, sobem lá em cima de qualquer maneira. É, né, Entendeu? pastor? Mas a culpa não é deles, a culpa é... Pois, pastor César, então, resumindo aqui, esse bate-papo, esse diálogo, é algo muito depravante a qual a gente estamos vivendo nesses últimos dias, né? Isso aqui, esse bate-papo é meio que uma denúncia, é meio que um algo profundo mesmo, aonde são temas que ninguém quer tocar na igreja. Ninguém quer falar, entendeu? Altar, né? Ninguém quer falar. E uma das coisas que eu fico imaginando, o tanto de pessoas, pastor, que fala que é aquilo, mas fora não é nada daquilo, né? Eu não sei se você já conheceu alguns desse tipo, ou se ainda vai conhecer. Pessoas que falam, eu sou, eu faço, mas naquela hora ele é tudo, mas depois ele mostra quem ele é. Ah, isso aí tem em qualquer lugar, né? É em qualquer lugar, né, pastor? Tem os que fazer o quê? Não Pois, deixa eles também. isso é algo que traz, tipo, uma tristeza no nosso coração e no coração de Deus, né? E o pastor César está aqui, né? Nessa terceira edição desse podcast Voz do Reino. E é isso. Pessoal, você que não segue ainda o nosso Instagram, tá aqui, ó, Voz do Reino. Vai lá no Instagram, vai estar aqui embaixo, aqui, ó, o Instagram Voz do Reino. Segue lá o nosso Instagram, a gente vai estar postando os episódios, vamos estar postando as pessoas que vão estar vindo aqui ter esse diálogo, né? Eu tenho um sentido da parte de Deus para não estar também criando, né, temas profundos, mas deixar aleatório alguns episódios para que as pessoas venham se sentir à vontade. E com essa oportunidade, neste dia de hoje, eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, hoje foi um diálogo muito abençoado por Deus. Pastor César, você tem uma palavra para deixar para o telespectador que está lhe assistindo nesse exato momento, pastor? Tenho sim. É a palavra que eu li no início, capítulo 11 de Mateus, verso 28. Jesus faz um convite para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Você que está na sua casa, você que está cansado, cheio de problema, passando um momento difícil na sua vida, e você olha e não vê saída de lado algum. Eu quero dizer para você, Jesus Cristo, Ele é a solução para a sua vida. Glória a Deus. Basta você querer aceitar o fardo dele e deixar que Ele tire da sua vida esse fardo pesado, esse jugo, e te colocar um fardo leve e um jugo suave. Amém? Glória a Deus Deus. abençoe a tua vida. Um forte abraço, e para mim foi uma alegria estar aqui junto com o nosso irmão Benny, na Voz do Reino. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu quero te agradecer por estar aí nos assistindo, né? Tirando esse tempinho para estar aqui, né? Dando essa atenção, não simplesmente para esses pecadores, esses falhos homens que estão aqui, mas para ouvir, né, esse diálogo sobre a obra do Senhor, sobre o reino do Senhor. Eu quero dizer para você que Deus venha te abençoar, que o Espírito Santo venha abençoar a tua casa poderosamente, né? Ficamos por aqui, né, nesse terceiro episódio do podcast Voz do Reino, e fique ligadinho, porque virá o próximo episódio, o quarto episódio deste podcast. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Um forte abraço, Voz do Reino. Amém. Aleluia.